Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha que interessante, esses dias estudando para estar aqui com vocês, eu descobri uma coisa muito interessante. Vê se você conhece pessoas que passam por isso. Tem estudos hoje na psicologia que mostram que pessoas que têm dependências emocionais, elas estão constantemente doentes, precisando de cuidados. E estudos mostram na psicologia que uma pessoa que tem autonomia emocional, ou seja, ela é mais responsável por ela mesma, essas pessoas têm um sistema imunológico mais saudável. Vocês conseguem entender a gravidade disso? Então, às vezes, e depois eu fiquei pensando nisso e falei, eu acho que isso aqui faz sentido. Pessoas muito dependentes, normalmente elas são também doentes. Tá doente o tempo todo. Às vezes começa na infância. É tão dependente emocional que, além de todo o trabalho, todo o cuidado que os pais já precisam dar, ficam com essa criança saindo e voltando de hospital, saindo e voltando de hospital. Adriana, mas por que a pessoa chega na vida adulta e ela continua com o sistema imunológico ferrado, vamos dizer assim? Porque não é porque ela chegou na vida adulta que ela já não está vivendo, que ela ainda não vive violências. Vocês entendem isso? Muitas vezes, as pessoas que toleram violências é porque elas estão vindo de contexto de violência. Então, elas acabam se tornando mais tolerantes àquilo. E, além disso, elas vão ter alguns comportamentos. Não sei se você já viu situações de violência doméstica, algum tipo de violência emocional acontecendo, alguma situação constrangedora. E aí depois você vai falar com a pessoa, fulana, você tá bem, não sei o quê. Não, eu tô bem. Ele só tava cansado hoje. Não, eu tô bem. Ele só passou um pouco do limite na bebida hoje. Não, eu tô bem. Ele é um pai maravilhoso. Você acredita que eu já ouvi isso várias vezes? Então, mas você entende que isso aqui é uma violência? Não, entendo, não, mas ele é um bom pai. Às vezes eu tento mostrar isso para as pessoas. Olha só, um homem pode ser um bom pai, um homem pode ser um excelente pai e um péssimo marido, gente. Claro, por que não? Na verdade, a gente vê essas coisas acontecendo com muita frequência, mais do que a gente gostaria. Um grande problema, e por isso que muitas pessoas não conseguem cortar relações de dependência emocional, um dos grandes problemas é o auto-engano, porque a gente começa a diminuir tanto as coisas e os problemas e o que está acontecendo, que eu começo a me enganar mesmo, sabe? Ah, não é tudo isso. E eu começo a me esquivar dessas emoções. Não significa, e aí eu acho que essa é uma coisa que é importante, existem algumas violências que às vezes pessoas ciumentas, dependendo, né, do tipo de comportamento, às vezes a pessoa entra no auto-engano. Deixa eu tentar explicar isso aqui um pouco melhor. Olha só. Você quer ver uma coisa que eu vejo muito acontecer com pessoas que têm dependências emocionais? Relacionamentos abusivos, né? Então, essa é uma matemática que casa rapidamente. A pessoa, já vi isso acontecer algumas vezes. Esse aqui, infelizmente, não é um caso isolado, tá? A pessoa está namorando. Ela termina. Acabou o namoro, vamos seguir a vida que segue. Ficam um ano separados, voltam, ok? Então, namoraram, terminaram, um ano separados, voltaram. Quando voltaram, ele começou, você ficou com alguém quando a gente não estava junto? Primeiro que não interessa, eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas ok, a pessoa pode querer responder, sim, fiquei. E a partir desse momento, ele começou a fazer da vida dela um terror. Essa é a palavra. Como? Você me traiu. Você já me traiu. Aí você fala, Adriana, mas eles não estavam terminados? Pois é, estavam.
mas para ele é traição. E ele cobra, e ela sofre, e ela não sai dessa relação. E ele fala, você já fez uma vez, aí justifica o controle. E aí a pessoa entra num laço de passarinheiro, como diz o outro. Você quer ver? Deixa eu te dar uma dica, porque o que acontece, gente? Às vezes, a gente nem sabe que a gente tem dependência emocional. Pode acontecer. A gente pode estar numa relação abusiva que a gente não consegue nomear, falar eu estou numa relação abusiva. Então, eu vou te dar um sinal para você observar. Pessoas que você sente que você está sempre pisando em ovos, isso não é uma relação saudável, ok? Então, se você está numa relação, seja com seu marido, com seu filho, com seu pai, com seu cônjuge, com seu namorado, com quem for, se quando essa pessoa chega, você vai para um estado de alerta, você vai para um estado de ansiedade, e você tem que pensar 1000 vezes antes de falar, antes de receber uma crítica, e você fica o tempo todo pisando em ovos, você não está num relacionamento saudável. Quando nós estamos num relacionamento saudável, nós nos sentimos tranquilos, nós nos sentimos relaxados, nós nos sentimos seguros naquele contexto. Eu sou uma pessoa muito introvertida. E esses dias eu estava falando com a minha esposa sobre isso, assim. E eu falando com ela, eu falei, são poucas pessoas mesmo, íntimas minhas, que eu sinto que eu posso ser eu. Sabe essa pessoa, assim, que vocês... Né? No meio social você tá sempre, tá, não sei o que, psicóloga, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tem algumas pessoas que quando eu tô próxima dessas pessoas, eu sinto que eu posso ser só eu. Se eu quiser falar, eu falo, se eu não quiser falar nada, eu não falo. Sabe? Nossa, isso é tão bom. E eu tava conversando isso com a minha esposa, eu falei, você é uma pessoa que eu me sinto assim. Quando eu tô em casa, eu me sinto segura. Ontem eu fiz uma declaração de amor aqui em casa, gente. Eu falei, amor, toda vez que eu acordo, eu procuro você na cama. Quando eu encosto em você, eu me sinto segura. Isso é uma relação legal. Olha só, a pessoa chega em casa e meu coração acelera. Você precisa rever o relacionamento que você tá. Nós somos o 5º país do mundo em feminicídio, gente. Significa que tem muita mulher passando por violência dentro de casa. Não é banal o que a gente está discutindo, ok? Eu quero te falar rapidamente como sair do clube dos curadores afetivos. Pessoas que têm dependências emocionais, eles entram no clube dos curadores afetivos. O que é isso? Eles têm uma missão. Quando a pessoa identifica a violência, você vira e fala assim, então, você tem que sair. Não, eu preciso fazer isso devagar. Obrigada. Olha só, para você sair definitivamente do clube dos curadores afetivos, você precisa fazer algumas coisas. A primeira delas não é mais fácil, mas é um primeiro bom caminho. Você precisa parar de minimizar o que acontece com você. Você precisa começar a nomear as violências que você vive. Esses dias eu decidi fazer uma enquete com algumas pacientes minhas. Estava com uma dúvida e eu atendo mulheres muito interessantes, muito inteligentes. E tem momentos que eu adoro trocar umas ideias, assim, porque a opinião delas me encantam. E eu decidi fazer essa enquete na semana passada. Eu fiz a seguinte enquete com elas. Se você soubesse que tivesse acontecendo uma situação de violência na sua família, mas você não presenciou, só te contaram, você iria intervir? Essa foi minha pergunta. Todo mundo respondeu o que eu já esperava. Claro, com certeza. Por exemplo, e muitas me deram exemplos, tá? Por exemplo, se eu soubesse que meu tio bateu na minha irmã, minha cara, capaz de eu ir lá dar na cara dele. Não, por exemplo, se eu soubesse que meu tio fez um sei lá com a minha tia, na hora eu denunciava, eu ligava até pra polícia. Ok, resposta esperada, certo? Aí eu virei para elas e fiz a segunda pergunta. Minha segunda pergunta foi, certo? Se você soubesse que essas mulheres estão sofrendo violência emocional, você falaria? Você soube que o seu tio tem gritado com a sua tia, chama ela de burra, falar que idiota, não tem nada a ver, o que você está dizendo. Então, você ouve falar dessas violências emocionais. Você vai lá e interfere? Todas falaram que não.
Entenda, é violência. Violência emocional é violência. Por que a gente não sabe? Porque nós não estamos aprendendo a nomear. Quando as mulheres começaram a olhar para os socos que elas recebiam, para os tapas que elas recebiam, para os chutes que elas recebiam, e elas pararam de dizer que aquilo estava acontecendo porque elas não eram boas esposas, e sim aquilo estava acontecendo porque elas estavam sendo violentadas, é que a gente tem uma Maria da Penha, que é uma lei recente, tá? Não é uma lei muito antiga, não. Olha só, a gente precisou nomear. Eu estou sendo violentada na minha casa, não porque eu sou uma péssima esposa, mas porque eu sou uma mulher. Quando a gente conseguiu nomear a violência que a gente estava vivendo, física, a gente conseguiu se movimentar para tentar sair dela, e muitas mulheres ainda não conseguem. E sabe qual que é a verdade? A gente não nomeia a violência emocional ainda, mas elas têm nome. Eu vou te dar só um exemplo que eu não quero me delongar nisso aqui hoje. Já ouviu falar de mansplaining? Mansplaining é homens explicando. Você já viu um homem explicando alguma coisa para uma mulher? Sem perguntar se ela sabe ou não, só porque ela tocou no assunto, ele fala, não, porque é isso, não sei o que, não. Ou às vezes corrige você na frente de todo mundo. Você, porque não sei o que. Não foi bem assim, não. O correto é nananana. Olha só, isso tem um nome, isso é uma violência emocional. E o nome disso é mansplaining. Nós precisamos ensinar, e aí fica uma dica para os meus colegas psicólogos que me assistem, nós precisamos ajudar os nossos pacientes a nomearem as violências que eles vivenciam. Por que a gente fala que o racismo velado é o pior racismo, a homofobia velada é a pior homofobia? Porque enquanto é velado, ou seja, enquanto eu não nomeio, eu não combato. Gente, o inimigo invisível é o inimigo mais perigoso. Enquanto eu não conseguir olhar para os meus parceiros, para as minhas relações e falar isso aqui é uma violência e nomear isso, nem eu mudo, nem às vezes eu permito que o outro faça, porque às vezes o outro não sabe. Olha só, ele pode descobrir naquele momento. Mas você precisa aprender a nomear as violências. Enquanto você não nomear violência, você não sai de relacionamento abusivo, ok? De relacionamento com dependência emocional. Existem muitas outras, não vou entrar em todas elas, quem sabe eu faço uma live só sobre elas aí. Segunda coisa que você precisa fazer para sair desse núcleo de dependência emocional que você vive. Para de mentir para você. Para, entendeu? De vez em quando, a minha cabeça adora me contar umas conversinhas. Eu não sei se a sua cabeça é assim. Às vezes eu acordo de manhã e minha cabeça fala, não preciso ir pra academia hoje. Eu penso, caramba, não vi nem o sol do dia, a minha cabeça já tá me contando uma historinha aqui. Hoje eu não preciso. Não sei se a sua cabeça é cheia das historinhas, a minha é. Pessoas com dependências emocionais têm cabeça cheia de historinhas. Posso te contar uma? Não, ele não me ama como eu amo ele hoje, mas ele vai me amar. Olha só, se ele não te ama hoje, ele não te ama. Ele não me assume agora, mas ele vai me assumir. Se tem 2 anos que ele não te assume, ele não vai te assumir. Sabe o minimizar o erro do outro? A gente nomeia, a gente nem nomeia o erro do outro e a gente nem para de mentir pra gente. A gente fica contando um monte de história que não tem nada a ver. Sabe o que todos os estudos mostram? Chega a ser triste falar isso, gente. Todos os estudos mostram que quem hesita afetivamente, ou seja, né, não sei se eu saio, quando a pessoa faz isso uma vez, ela volta a hesitar. Por isso que a gente vê pessoas que estão há 20 anos tentando sair num relacionamento. Mas melhorou. Sabe como que é a melhora que eu vejo em alguns relacionamentos? Ele me batia, agora ele não bate mais. Agora ele só me xinga. Olha só, melhorou, agora ele não me xinga mais. Agora ele só me diminui na frente dos amigos dele. Mas na minha família até que ele me trata bem. Olha só, se o seu ponto de controle é antes ele me batia e agora ele só me diminui, eu sinto te informar, mas você continua na barra da violência.
Você começou na barra da violência e passou X anos da sua vida e você continua nela. Continua sendo violentada. A gente precisa parar de mentir pra gente. Ah, ele vai largar pra ficar comigo. Não, ele não vai. Não vai acontecer. Ah, Adriana, pode. E por isso que não aconteceu até hoje. Ah, as pessoas mudam. Por isso que eu estou te dando dicas para sair do clube dos curadores afetivos. Eu tenho um sonho. Sabe Martin Luther King que teve um sonho? Eu tenho um sonho também. Eu tenho um sonho no dia que as mulheres vão fechar as fábricas de recuperadoras crônicas dos homens. Eu tenho esse sonho. Entendeu? Gente, eu tenho esse sonho. Não, ele precisa de mim. É por isso que tá essa bagunça. Olha só, enquanto a gente não sai desse lugar do não, eu preciso fazer, não, eu preciso de mim, não. Gente, desculpa estar falando isso pra você segunda-feira à noite, mas você tá contando um monte de blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E aí passou o quê? Passou 1 ano, passou 2, passou 3. Você já estava lendo um livro, o cara contando a história lá, a menina termina o namoro, o cara não queria compromisso, não queria nada, ela termina, ele quer ir pra farra, ele vai pra farra e ela vai viver a vida dela. Conhece uma outra pessoa, começa a se relacionar, se apaixona, começa a gostar, marca um casamento. Quando eles marcam um casamento, o ex aparece. Aí o ex aparece, era um psicólogo relatando esse caso. Aí um ex aparece e fala, não, eu me arrependi, eu amo você, eu amo você. E ela fala, não, tô em outra, né? Tipo assim, a casar em 2 meses, não, vou casar, não tem condição, não. Aí ele fala, não, eu vou largar a bebida por você. Eu vou parar de beber pra gente estar junto. Aí ela, opa. Aí ela falou, não, mas eu acho que não. Não, a gente casa. Eu vou largar a bebida e a gente casa. Ela falou, tá bom. Aí ela termina o noivado e volta com esse ex-namorado. 1 mês depois que eles voltam, ele volta a beber. Ela fala, mas você não ia largar a bebida? Aí ele fala, não, eu percebi que eu não precisava beber, mas largar não, eu podia só diminuir. E aí quando esse psicólogo está relatando o caso, ele fala, tem 2 anos que eu atendo ela, até recomendo esse livro, Amar ou Depender, é o nome do livro. E aí ele fala, ela fala, tem 2 anos que eu tô atendendo ela, e ela continua morando com ele, ela continua sem estar casada, e ele continua bebendo. Isso é arapuca. A gente cai nessas arapucas por conta das lorotinhas, das mentirinhas que a gente conta pra gente, ok? Evite elas. Olha só, 3 pra gente terminar. Enfrente o medo. Se você quer cortar uma dependência emocional, você vai sentir medo. Deixa eu te dar uma tarefa prática. Uma coisa que me incomoda nos psicólogos de maneira geral, não são todos, mas eu acho psicólogo cheio de blá blá blá, gente. Psicólogo adora uma conversinha. A gente é um bando de palestrinha. E tem hora que a gente fala e a gente não fala nada. Eu tenho problema com isso. Então, eu quero te dar uma dica prática. Adriana, eu quero mudar minha vida. Me fala qual o caminho. Vou te falar agora. Saia sozinha. Essa é a sua tarefa. Olha só, mas não é sair sozinha meia-noite no bequinho, não é isso. Vá pro cinema no horário de pico. Compre um saco de pipoca, um copão de refrigerante e entre sozinha no cinema. Senta, come e bebe tudo. Ah, mas eu vou ficar com vergonha. Vai. Ah, mas eu vou achar que as pessoas estão olhando para mim. Elas vão estar olhando para vocês. Ah, as pessoas vão estar pensando, meu Deus, a mulher é solteira aqui no cinema, 8 horas da noite, em pleno sábado, ela não tem ninguém. Falei, provavelmente muita gente vai pensar de você. E o que você faz? Vai. Olha só, a gente precisa aprender a enfrentar o medo. Gente, não se constrói vida sem medo. Hoje eu fui dar uma palestra, estava até falando com a minha esposa. Tem mais de 10 anos que eu dou aula e eu fico nervosa, estava super ansiosa. Quando eu cheguei no lugar, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e eu falei assim, caramba, tá parecendo que eu tô indo dar aula, que eu tô indo para a escolinha a primeira vez. Sabe a sensação, primeiro dia de aula? Nossa, que sensação ruim. Eu tenho ansiedade por fazer coisas que eu nunca fiz.
E eu faço. Ah, mas aí a ansiedade passa depois. A ansiedade passa depois que eu enfrento ela. Você tem medo de ficar sozinha? Você tem que ficar sozinho. Você precisa começar a mostrar para você mesmo que você dá conta de fazer isso. Dê pequenos passos. Vai para um café, leva um livro, pede um café e um pão de queijo. Vai ler seu livro, vai no horário de pico, deixa as pessoas te verem, sinta vergonha, fica envergonhada. E quando você sair dali, você vai falar, aham, é isso aqui eu dou conta. Começa a mostrar para você que você dá conta. E a gente só pode mostrar pra gente que a gente dá conta de estar sozinha e estar bem quando a gente está sozinha e a gente tá bem. E a gente tá bem por estar só. Esses dias eu estava falando com a minha esposa. Eu falei, amor, você tá precisando viajar. Você tá precisando viajar. Eu falei com ela, viaja sozinha. Entendeu? Pega esses dias aí que você tá de férias, entra nesse carro aqui, ó, vai, deixa que eu cuido das coisas. Daqui a 4 dias você volta. A gente precisa aprender a estar só, gente, é importante. E aí, olha só, a gente precisa ter um cuidado, uma última dica para a gente encerrar de verdade, que é o quê? Cuidado com uma pessoa que você está escolhendo compartilhar a sua vida. Como assim, cuidado? Cuidado. Essa pessoa te acredita em você, essa pessoa te incentiva, ou essa pessoa fala que não vai dar certo e você nem começou a fazer? Você quer estar casado com seus pais? Ou você quer ter um parceiro diferente? Porque se você vem de uma cultura crítica, de uma cultura que você foi violentado emocionalmente, e você está num relacionamento igual, como diria Freud, que você achou o seu pai ou sua mãe e casou com eles. A gente precisa ter relacionamento de adulto. Relacionamento de adulto envolve cada um resolve seus BO. Lembra que eu falei que ela mandou eu resolver meus BO? Falou, pode falar, fala o que você quiser. Depois lide com as consequências disso. Isso é você ser maduro, isso é você resolver o seu BO. Então, olha só, lide com você, fique sozinho. Sabe? Pede um tempo, fala, querido, se cuida aí, deixa eu se vir aí, depois eu volto. A gente precisa entender, se já eu conversei isso com a minha irmã. Minha irmã virou para mim e falou assim, você fala isso e para você é fácil. Eu falei, por quê? A gente conversando sobre várias coisas, assim, discutindo uma série de outras coisas. E ela virou para mim e falou assim, pô, você ficou um tempão sozinha. Você sabe que é possível estar só e é possível estar só bem. Eu falei, você tá certa. Eu senti naquele momento que eu tava quase adquirindo um superpoder, gente. Eu falei, você tá certa. Eu comecei a me relacionar, eu fui casar com 41 anos, até lá eu tava sozinha, com alguns namoros, mas mal tempo sozinha. Ela falou, entende isso? Eu falei, entendo. Eu falei, nossa, eu entendi perfeitamente. Ela falou, você entendeu o quê? Eu falei, eu entendi que a gente pode viver só, as pessoas só não sabem disso. Eu vivi só 41 anos, olha só. Tô aqui, tô viva. Tô com uma pessoa, amo estar com ela. E se amanhã depois a vida te levar para outro lugar? Aí deixa o problema de vir lá depois, olha só. A verdade é que eu nunca vou estar bem com alguém enquanto eu não estiver bem comigo mesma. Essa é a verdade. Então, se você não consegue sair de um relacionamento tóxico porque você não consegue estar só, quando você está num relacionamento tóxico, você não está só sofrendo, você faz ao mal ao outro também. Que muitas vezes se mantém numa posição de agressor porque você nunca deixou ele entrar no vazio. Então fica a dica, tá? Olha só, todo relacionamento vai ter problema, gente, faz parte ter treta. Uma coisa é ter problema e outra coisa é isso custar a sua saúde e a sua paz. Se você tá numa relação que te adoece, você tá numa relação doentia. Você está sendo coadjuvante na história de alguém. E o meu desejo para você em 2024 é que você seja protagonista da sua própria história. Tudo bem?